Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Thiago Hatz, a gente volta aqui para mais uma das nossas aulas de História. A gente vai dar continuidade aqui ao capítulo 9, a gente está falando de populismo e ditaduras na América Latina. Hoje, especificamente, a gente vai dar uma ênfase maior à temática das ditaduras na América Latina. Vamos entender então quais são as nações que viveram governos ditatoriais nesse período que a gente está estudando. Foram muitos os países no nosso continente que passaram por isso. O Brasil também passou por isso, mas a gente vai deixar o Brasil para outro momento. O Brasil a gente vai falar no capítulo 11, porque a gente precisa entender algumas características ainda, né, do populismo, no Brasil especificamente, para entender como é que se construiu esse golpe e essa ditadura civil-militar no nosso país. Então, neste primeiro momento, a gente vai falar aqui das ditaduras na América Latina. Então, venham comigo, abra o seu livro aí na página 8, que aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre duas das mais emblemáticas ditaduras na América Latina. A ditadura na Argentina e a ditadura no Chile. Qual é o contexto, então, dessas ditaduras? Eu fiz um esquema aqui, antes da gente falar sobre a Argentina e o Chile especificamente, que eu trago todos os países aqui, com exceção do Brasil, depois a gente vai falar do Brasil, como eu já disse, que vivenciaram ditaduras nesse período. Então a gente tem o Paraguai, que foi um dos primeiros, né, como vocês podem ver, de 1959 até 82, não só um dos primeiros, como um dos que mais tempo vivenciou governos ditatoriais. A Argentina, que viveu de 76 a 83, o Chile de 73 a 88, o Uruguai de 73 a 85 e a Bolívia de 64 a 1982. O que há em comum em todas essas nações, né, regimes que usavam como argumento de legitimidade, ou seja, por que eu estou dando um golpe de Estado? Para combater o comunismo. Então esse era o argumento para se dar o golpe de Estado por parte dos militares no Paraguai, no Chile, na Argentina, no Uruguai e na Bolívia. E depois a gente vai ver também que no Brasil. Então a legitimidade, ou seja, por que eu tenho o direito de tomar o poder? Porque eu estou combatendo o comunismo. Estou libertando o país do comunismo. Esse era o argumento. É um argumento muito comum em cenário de Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? A gente viu que a partir da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética polarizam a disputa política entre capitalismo e socialismo. Né? Uma guerra que não era uma guerra de combate, mas uma guerra de estratégias, uma guerra geopolítica, uma guerra de influências, não é isso? E os Estados Unidos, então, vão apoiar esses governos ditatoriais na região da América Latina, porque era uma forma de construir suas alianças no continente e garantir que todas essas nações continuassem sendo nações aproximadas dos Estados Unidos ao máximo, ou seja, nações capitalistas com boas relações com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é responsável de alguma forma por esse apoio aos golpistas, né, que tomaram o poder em todas essas nações. Então a gente pode dizer que todos esses países têm isso em comum, certo? Quando a gente fala de Argentina, a gente já conversou sobre isso. O governo de Juan Domingos Perón, né, deixou grandes marcas na Argentina. E Perón, como um populista que se aproximava muito do povo, prezava por políticas mais sociais, embora não tivesse um grande domínio da economia, a Argentina não ia muito bem na economia nesse período, Perón era mal visto também por Washington, ou seja, pelos Estados Unidos. Ele é reeleito para a presidência do país, assume em 1973, mas morre. Perón morreu no ano seguinte da sua reeleição, e quem assume o poder é Isabel Perón, que tinha sido eleita vice-presidenta naquela ocasião, certo? Lembrando que Perón havia sido casado anteriormente com Evita Perón, que também tinha muito carisma. Dessa vez, agora, ele estava casado com Isabel Perón, que era sua vice, assumiu o cargo, mas não conseguiu, não deu conta de manter a mesma popularidade que Perón tinha, e diante a situação política e econômica muito difícil da Argentina, os militares encontraram o pretexto que eles queriam para dar o golpe. E então começa em 1976 uma ditadura militar muito violenta na Argentina, comandada principalmente por Jorge Rafael Videla, que era até então o chefe do exército na Argentina. E Rafael Videla, então, vai tomar várias medidas, como cassação de direitos civis, decretação de estado de sítio, reprimindo os inimigos ao máximo. E o alvo principal do Videla vão ser
os peronistas e os socialistas, que durante a ditadura vão ficar, então, em situação muito ruim. Muitas pessoas vão morrer durante essa ditadura argentina, certo? Nesse período de ditadura, a Argentina vai vivenciar até mesmo uma guerra, né? A guerra pela posse do arquipélago das Malvinas, no Atlântico Sul, contra a Inglaterra, né? Uma disputa de posse dessa região estratégica que acabou gerando uma guerra entre argentinos e ingleses, tá? Aqui na página seguinte, na página 9, a gente fala um pouco sobre a ditadura no Chile, muito emblemática. A Argentina e Chile foram as nações da América Latina que mais fizeram vítimas nas suas ditaduras, né? São milhares de pessoas mortas e desaparecidas. Os chilenos vivenciaram uma situação diferente, né? Eles de fato elegeram um socialista, né? Salvador Allende foi um dos primeiros socialistas declarados no mundo a conquistar o poder por meio do voto com uma plataforma socialista. Então, Allende defendia aumentos de salários, nacionalização de alguns setores importantes da economia. O Chile é um país que, embora seja pequeno, ele é muito rico por causa da sua base mineradora, ou seja, que agrega muita riqueza à sua produção nacional. Então ele defendia a nacionalização, ou seja, que as empresas que comandassem esse setor fossem nacionalizadas, e a reforma agrária também. Né? Então essas pautas acabavam chamando atenção e assustando muito boa parte da elite, né? Que entendia então que o governo do Salvador Allende seria então um governo comunista que iria de alguma forma acabar com a propriedade privada e tudo aquilo que boa parte das elites políticas e parte da população sempre temia quando se falava em socialismo, né? Então, Allende foi duramente retirado do poder, né? Sofreu um ataque na sede do governo, né? Na cidade de Santiago, né? E Allende acaba sendo morto. Né? E ele dizia que não sairia de lá, só sairia de lá morto. Né? Então, a ditadura no Chile tem um dos episódios mais violentos de tomada de poder. Os militares atacando, então, o Palácio do Presidente. O presidente foi deposto e perdeu a vida nesse processo. E inicia-se, então, uma das ditaduras mais sangrentas da história da América Latina, com o general Augusto Pinochet, que acabou posteriormente sendo julgado aí por crimes contra a humanidade, certo? Então a ditadura no Chile também durou bastante tempo e foi feita então contra Salvador Allende e suas propostas de reforma agrária, nacionalização da economia e outras propostas aí de justiça social que acabaram sendo tratadas como comunismo e levando então o apoio dos Estados Unidos à derrubada. Né? Além disso, a gente também viu que tivemos ditaduras no Uruguai, na Bolívia e no Paraguai. Né? O Uruguai, a origem da ditadura no Uruguai do golpe também é muito parecida com a da Argentina, ou seja, problemas econômicos, o caos econômico, a desestruturação da sociedade acaba abrindo espaço para esse tipo de golpe, certo? E a mesma coisa, o discurso da ameaça socialista ele está sempre presente nessas ditaduras. Se você observar, é algo muito comum mesmo, esse argumento. Né? Havia um sentimento anticomunista muito forte, que já vem lá da época do macartismo nos Estados Unidos, né? Que era perseguição a eventuais intelectuais, artistas e políticos que pudessem ter qualquer tipo de ideia parecida com ideias comunistas. Tá? A Bolívia também, né? A ditadura começou no mesmo ano que no Brasil, de 64 a 82, e muito parecido também, sempre com perseguição aos sindicatos, aos partidos políticos de esquerda, cassação de liberdades civis, censuras prévias, exílios, banimentos, né? E sempre em comum também na economia, essas ditaduras se aproximavam sempre dos Estados Unidos, que tinham interesses comuns com esses governos. O Paraguai, como a gente falou, um dos mais longos regimes, de 54 até 89, com um caso ainda mais que chama atenção, que é a presença de um único presidente ainda, né, nesse período todo, que é o general Alfredo Stroessner, que foi se mantendo aí por 7 mandatos e com muita repressão, com muita violência e com uma rede aí de serviço secreto, de espionagem,
de tudo isso que vocês podem imaginar que era utilizado para manter a ordem e garantir que esses governos chegassem. A gente vai perceber, quando a gente olha aqui as datas, vamos trazer de novo aqui, ó, que todos esses regimes acabam nos anos 80, ou seja, as mudanças políticas no continente também acabam apontando para isso, né? Para um desgaste muito grande desses regimes ditatoriais nos anos 80, quando você tem um novo florescer da sociedade civil, um novo movimento, né, e uma reivindicação por mais liberdade, você tem essa onda também de redemocratização. Então são duas ondas, a gente pode dizer, a onda de surgimento dessas ditaduras ali dos anos 60 e 70, mas também a onda de florescimento da redemocratização nos anos 80. Então, falando aí em ditaduras na América do Sul, sempre lembrar então dos nossos vizinhos aqui, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile e Bolívia, os nossos vizinhos de continente, todos vivenciaram ditaduras que tinham em comum o argumento de combater o comunismo, estavam inseridas nesse cenário de Guerra Fria e tinham apoio dos Estados Unidos aos governos ditatoriais nessa região, certo, pessoal? Então, isso aqui é uma síntese que a gente pode trazer sobre as ditaduras na América do Sul neste período que estamos estudando.